Que bom que nós estamos juntos, mais esse momento, esse encontro tão maravilhoso que nós temos todos os fins de semana. E hoje eu quero olhar com você um trecho de um dos evangelhos, o Evangelho segundo Marcos, que vai nos falar a respeito de um episódio marcante da vida de Jesus. O Evangelho de Marcos, ele relata muitas ações de Cristo. Nós olhamos ali Jesus saindo de um lugar para o outro, Jesus curando, Jesus dando a visão a cegos, fazendo milagres, curando paralíticos. E é sobre uma história de um milagre desses que eu quero olhar com você, quando Jesus realiza a cura de um paralítico. E nós olhamos esse milagre relatado no capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos. Eu quero que você olhe comigo o capítulo 2 desse Evangelho e nós vamos juntos lermos esse versículo. Olha o que diz, eu vou ler com você a partir do versículo 1. Vou ler o versículo 1 e a gente vai conversar um pouquinho sobre o contexto e o que está acontecendo aqui. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Cafarnaum era uma daquelas cidades que ficava ao redor do mar da Galileia. Era apenas uma das cidades. Ela ficava ali, ao norte do mar da Galileia. Quando nós olhamos aqui, logo no capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos, nós observamos que já havia iniciado aquele período de popularidade do ministério de Jesus. Não porque ele era um youtuber, ou um artista famoso, ou um esportista, não é? Conhecido por todos, não. A popularidade de Jesus era porque ele realizava os milagres tão necessários àquele povo. A mensagem de Cristo Jesus era acompanhada de autoridade, diferente daquele ensino dado pelos mestres da lei e fariseus. E é interessante que no capítulo 1, Marcos fala de vários milagres que Jesus havia feito nessa cidade de Cafarnaum. E num dado momento, Jesus se retira para orar e ao retornar, ele chama aqueles que foram os primeiros apóstolos a acompanharem ele, porque a mensagem teria que ser pregada em todas aquelas cidades da Galileia. E é por isso que aqui no capítulo 2, no versículo 1, fala, poucos dias depois. Agora, é interessante que Marcos nos apresenta que Jesus estava em casa. Provavelmente, aqui era a casa de Pedro. Mas essa simpatia, ou essa intimidade, ou a forma expressada por Marcos de que Jesus estava em casa, provavelmente indica que ali Jesus se sentia tão à vontade, que considerava aquele lugar, aquela casa como a sua própria residência. Nós sabemos que a cidade de Cafarnaum foi um ponto importantíssimo para o ministério de Jesus. Agora eu queria olhar com você, ler com você o restante desse texto, dessa narrativa apresentada aqui por Marcos, mas eu queria que você lesse comigo de uma forma diferente. Esses textos narrativos das Escrituras, é bom, quando nós estivermos lendo, você imaginar. E para ajudar você, na sua imaginação, nós vamos fazer uma leitura cinematográfica. Eu quero olhar com você essa leitura cinematográfica que nós juntos vamos fazer
a respeito do texto. Então vamos juntos, juntamente comigo. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu, à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Eu tenho certeza que quando a gente olha a cena acontecendo, fica muito mais fácil de nós entendermos a respeito da grandeza da mesma. Esse capítulo está recheado de ações de Jesus, milagres acontecendo. Mas nestes versos, no qual fizemos essa leitura cinematográfica, nós aprendemos a respeito de uma cura. Na verdade, a maior cura de todas, a cura do Espírito. Eu quero falar com você sobre essa cura nesse momento. Mas antes, para que essa cura também chegue em nossas vidas, nós precisamos reconhecer que nós estamos espiritualmente doentes. Estamos espiritualmente doentes. Este é o estado em que nós nos encontramos. Todos nós somos formados por corpo, alma e espírito. O corpo é isso aqui que nós estamos vendo quando olhamos um para o outro. A alma são os nossos sentimentos, as nossas emoções. Aquilo que está associado aos substantivos, muitas vezes deles abstratos: ódio, amor, alegria, tristeza. Mas quando pensamos no Espírito, estamos nos referindo à Bíblia
se refere à conexão com Deus. Antes de qualquer coisa, você tem que compreender que quando nós nascemos, quando nós viemos a este mundo, nós viemos espiritualmente mortos. Esse é o estado que nós nos encontramos. Essa é a doença do espírito. Nós estamos mortos espiritualmente. E tudo isso por aquilo que nós chamamos de pecado original. O pecado cometido pelo nosso ancestral comum. E por causa do pecado dele, todos nós nascemos no pecado. Eu gosto do livro de Romanos, de mencioná-lo a respeito deste assunto, porque ele é um livro fantástico em esclarecer o estado pecaminoso que nós nos encontramos. Em Romanos 3, verso 23, nos diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Essa é a morte espiritual. A separação do homem de Deus. Quer você goste ou não, esse é o estado que nós nos encontramos. É interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos apresenta, nos mostra exatamente esse detalhe imprescindível. Primeiro, ela nos mostra o porquê nós estamos separados de Deus. E em segundo, ela nos apresenta a solução de Deus para o problema do pecado, para sanar essa separação espiritual. Nós podíamos até falar que o grande tema das Escrituras é exatamente esse. Nos mostra o estado que nós nos encontramos e, ao mesmo tempo, nos mostra a solução dada por Deus para resolver o problema do pecado. Nesse mesmo livro de Romanos, capítulo 5, agora o verso 12, olha o que Deus fala através do apóstolo Paulo. Ele diz assim, no versículo 12, capítulo 5, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Jean-Jacques Rousseau, um grande filósofo, respeitado filósofo, ele afirma que o homem é produto do meio. Foi Jean-Jacques Rousseau que trouxe aquela máxima conhecida a respeito do bom selvagem, que todos nascem bons e se tornam maus. Eu, com todo respeito à figura de Rousseau, ao trabalho realizado pelo mesmo, eu preciso humildemente discordar de um detalhe. Na verdade, o homem não é o produto do meio. Não é o meio quem corrompe o homem, mas é o homem que corrompe o meio. O meio em que nós, como sociedade, vivemos é o resultado das nossas escolhas, das nossas decisões, do nosso estilo de vida. E nós precisamos entender que por nós nascermos no pecado, por nós nos encontrarmos espiritualmente separados de Deus, o nosso meio, consequentemente, é um meio corrompido. Você quer um sinal de que nós nascemos separados de Deus? Você pega uma criança, toda fofinha, ainda bebê. Você não precisa ensiná-la a mentir. Ela aprende. Sabe o que ela faz quando quer colo?
abre a boca, começa a berrar. E quando você olha tanto choro, e você fica com o coração partido, você logo imagina, tem alguma coisa de errado acontecendo, e você pega nos braços, a criança logo para. Sabe o que estava errado? É que ela não queria ficar deitada ou sentada naquele carrinho, naquela cadeira. E essa artimanha, a criança aprende, você não precisa ensiná-la. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Ela vai crescendo. E o egoísmo vai acompanhando. Ela não quer dividir o brinquedo com a outra. Você não precisa ensinar uma criança a ser mentirosa. Porque tudo isso faz parte do estado pecaminoso que nós nos encontramos quando nós nascemos. Quando nós nascemos separados de Deus, doentes do Espírito, porque estamos mortos espiritualmente. Mas tem um segundo ponto que eu quero compartilhar com você a respeito desse assunto. Para sermos curados com a maior cura de todos, a maior cura de todas, temos, em segundo lugar, que superar as multidões. Você viu? Era tanta gente naquela casa. As pessoas aglomeradas à porta, o que eu imagino é que não tinha muitos lugares ali. Que precisou que aqueles 4 homens que pegaram aquela maca, subisse uma escada, tirasse o forro da cobertura e, através, provavelmente, de uma corda, abaixasse o corpo do paralítico até o lugar onde estava Jesus. Eu confesso que eu fico admirado, eu fico impressionado o quanto aquelas pessoas se importaram com aquele homem. Se esforçaram, carregaram, tiraram parte da cobertura para poder colocar Jesus ali, diante de Jesus Cristo. Mesmo com o empecilho de toda aquela multidão. Agora, sabe qual é um problema que nós temos? Sabe qual é uma dificuldade que há em mim e em você, que há em todos nós muitas vezes? Nós estamos mais preocupados com o que os outros falarão ao nosso respeito. Estamos menos preocupados com o que o Deus acha a nosso respeito. É impressionante, mas nós nos preocupamos mais com as pessoas do que com o próprio Deus. Nós necessitamos muito mais da aprovação das pessoas, do palminha das pessoas, daquele tapinha nas costas, um tapinha de aprovação dos nossos amigos, do que do próprio Deus. E quando observamos isso, nós vemos que isso não é um problema apenas dessa geração. Nós ficamos preocupados. O que é que vão pensar de mim? Se eu abrir o meu coração, se eu confessar a Jesus como Senhor da minha vida, se eu quebrar esta barreira, o que é que vão falar a meu respeito? O que as pessoas vão pensar no meu trabalho? Sabe o que me impressiona? Algumas das pessoas que viram face a face o Senhor Jesus Cristo, elas apresentaram essa dificuldade. É interessante que apenas o apóstolo João nos apresenta esta dificuldade lá no Evangelho de João, capítulo 12, verso 42, quando diz assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele,
Olha a continuação do versículo. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de ser expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Nós estamos tão preocupados com o que os outros vão falar, com o que os outros vão falar de nossas vidas, que nós nos esquecemos de saber o que Deus acha da vida que estamos levando. Nós ficamos com medo da aprovação das pessoas. Nós ficamos com medo do que vão falar ao nosso respeito. É interessante que quando nós olhamos as próprias palavras de Jesus nos evangelhos, ele deixa de uma forma muito categórica e clara, como por exemplo em Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de vir a mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe de uma coisa? Talvez esteja na hora da multidão ser superada. Talvez seja o momento de pararmos de nos importarmos com os outros e começarmos uma nova fase nas nossas vidas. Mas as dificuldades não param por aí. Para sermos curados, eu quero compartilhar com você um terceiro ponto. Para sermos curados, também temos que superar a religiosidade. Sabe o que é interessante? Quando nós olhamos esse capítulo 2 de Marcos, nós vamos ver que em mais de uma vez, em mais 4 vezes, além desse texto que lemos, nós observamos os fariseus, que eram os grandes religiosos da época, se oporem a Jesus, se levantarem contra Jesus. E olha o que é interessante, aquela casa estava lotada ao ponto de Marcos narrar de que haviam tantas pessoas que até a porta estava congestionada. Lotada ao ponto de que aquelas 4 pessoas precisaram carregar o paralítico e pela cobertura baixar o mesmo até o lugar onde estava Jesus. Mas ali dentro, mesmo com aquele lugar repleto de pessoas, ali haviam religiosos da época. Pessoas que presenciaram os milagres de Jesus. Pessoas que ouviram os ensinos de Jesus. Mas, pasmem, ao mesmo tempo, eram pessoas com os corações totalmente fechados para Jesus. A religiosidade é uma barreira que nos impede, em muitos aspectos, de chegarmos a Deus. Quantas guerras não começaram neste mundo por um ímpeto, uma ideologia religiosa? Quantas nações, quantas vidas não foram ceifadas em nome de uma religião? Isso mostra que não é de religiosidade que nós precisamos. Não é a religiosidade que vai nos levar para juntos de Deus. Os religiosos foram eles que se opuseram a Jesus. Sabe por quê? Porque as tradições não são suficientes
para nos conduzir, nos levar para junto de Deus. Tantos atos de religiosidade, cerimônias, formas, ritos, tudo ali conforme manda o figurino, conforme as tradições ensinam. Mas sabe de uma coisa? O que Deus quer é um povo que não está preocupado com ritos, não está preocupado com a forma, mas sim com os corações abertos para experimentarem a transformação que Jesus pode fazer numa vida. As pessoas se questionam e colocam como uma das barreiras o fato de que suas vidas estão tão entrelaçadas com os pecados, com os hábitos pecaminosos, que questionam como podem chegar-se a Jesus, como podem se achegarem a Jesus. Jesus, Ele é especialista em transformar a vida de pessoas. Não importa aquilo que nós vivenciamos lá atrás, não importa as falhas que nós cometemos lá atrás, o importante é uma nova vida que Deus quer que nós tenhamos, não marcada por cerimônias, não marcada por formas, não marcada por um estereótipo robótico, onde tem toda uma forma de início, meio e fim, mas marcada pela transformação que Deus pode fazer na sua vida. Tiago, ele fala que a verdadeira religião é visitar órfãos e viúvas e ajudá-los em suas necessidades. O que Deus está falando é que verdadeira religião não são simples atos de religiosidade, mas sim atos demonstrados por uma vida transformada. É você ser aquele pai que Deus quer que você seja, presente na vida dos seus filhos, um exemplo a ser seguido pelos mesmos. É ser aquele cônjuge que Deus quer que você seja. Transformado por Jesus, tendo uma vida completamente diferente da que você vivia antes. O que Deus quer é que você seja uma pessoa que não fale muito, mas que a transformação de sua vida grite a respeito de Deus. Que as palavras falem menos e a própria vida fale mais, pelo um bom vizinho que você se tornou, pelo bom companheiro de trabalho que você passou a ser. Sabe, esse Jesus é campeão em transformar vidas, em mudar histórias, em iniciar novos parágrafos, virar páginas. E é essa transformação que nós podemos apresentar em nossas vidas. Tem mais uma coisa importante que eu quero compartilhar com você, para que essa cura possa acontecer. Para sermos curados do Espírito, temos que entender que o mais difícil já foi feito por Jesus. Uma pergunta importante para você: qual foi o melhor benefício, o grande benefício feito por Jesus à vida daquele homem? Você acha que foi a cura? Então engana-se. Não que a cura não tenha sido importante, imagine há quanto tempo ele não se encontrava naquele estado.
Mas, mais importante que a cura que alcançou aquele homem foi o fato dos seus pecados terem sido perdoados. Essa frase, essa expressão de Jesus foi muito mais importante do que quando Jesus disse a ele: pegue a tua maca, levante-se, pegue a tua maca e ande. Com certeza, o perdão foi mais importante do que a cura. E talvez, propositalmente, primeiramente, Jesus concedeu o perdão e depois ele curou, porque os judeus antigos acreditavam que doença e pecado estavam entrelaçados. Não lembra? Em vários momentos nos evangelhos, até um deles que os apóstolos perguntam: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais? É que eles achavam que cura ou doença e pecado andavam entrelaçados. Mas tem um detalhe muito interessante. Quando Jesus percebeu que aqueles líderes religiosos que lá se encontravam arrazoavam em seus corações a respeito do que tinha acontecido, Jesus pergunta então a eles: o que é mais fácil? Eu dizer a este homem: os teus pecados foram curados. Ou seja, ou melhor, os teus pecados foram perdoados. Ou levante-se e anda. Essa é uma pergunta extremamente reveladora. E eu faço a você: o que era mais fácil para Jesus? O que você acha? Você está com alguém nesse momento acompanhando essa nossa conversa? Então, compartilhe, pergunte a ela: o que você acha que é mais difícil? Com certeza, muito mais difícil foi Jesus dizer a ele: os teus pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque isso sim custou o sangue de Jesus. Jesus se ausentou, deixou toda a sua glória e veio habitar entre nós. Eu não sei se você consegue imaginar o tamanho dessa grandeza. Eu não sei se você consegue entender. Você imagina o que Jesus deixou para habitar entre nós? A sua glória celestial. Talvez seja inconcebível imaginar isso para você. Mas isso fez parte do preço que Jesus teve que pagar para que os nossos pecados fossem perdoados. Curar? Sabe de uma coisa? Até o diabo cura. E engana muitas pessoas com as suas curas. Mas perdoar pecados, só há um capaz de realizar esse grande feito. E este é Jesus. Este Jesus deixou a sua glória, agora se limitando a um corpo. Sabe de uma coisa? Como parte do preço de deixar a sua glória e habitar entre nós, é que agora Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está num lugar por vez. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas num lugar por vez. Isso foi um alto preço que Ele pagou para poder perdoar os seus pecados.
Perdoar os seus pecados custou caro para Jesus. Ele veio a este mundo com uma mensagem transformadora. Foi injuriado, foi perseguido, foi maltratado. Imagine quanto abalo psicológico Jesus não sofreu. Tudo isso por um único motivo: perdoar os seus, os meus, os nossos pecados. E não temos dúvidas na história que de fato esses relatos aconteceram. Existem fontes históricas que mencionam estes relatos afirmados aqui pelos evangelhos. Historiadores, escritos antigos, falam a respeito desse Jesus, que veio a este mundo e morreu no nosso lugar. Você tem ideia do tamanho da angústia que Jesus sentiu? Lucas, como médico, ele relata como foi o tamanho dessa angústia. Ele é o único que relata no Evangelho de Jesus Cristo, segundo os seus relatos, que Jesus suou sangue. Está lá, nos últimos capítulos. Se não me falha a memória, no capítulo 22. E Lucas está falando que, na verdade, ali, o que Jesus estava tendo era o que hoje os médicos e a ciência chamam de hematitrose. É possível você suar sangue. E na verdade é uma angústia tão profunda. Isso pode acontecer por uma experiência tão angustiante, uma tristeza tão profunda, que há uma dilatação dos vasos. E começa a misturar sangue com suor. E começa a gotejar o suor, manchado, misturado com sangue. Esse é um ato, esse é um fato, um acontecimento extremamente raro, mas possível. E o mesmo aconteceu com Jesus. Esse foi o momento mais delicado, o momento mais angustiante da vida de Jesus, aquele momento que antecedeu a sua prisão. Ali, tudo aquilo, conscientemente. A gente fala de tantos sentimentos na nossa sociedade. Falamos tanto de amor, mas de uma forma errônea. Porque aqui nós olhamos o que é o verdadeiro amor, aquilo que Jesus fez no meu lugar, no seu lugar, conscientemente. Ele não estava feliz, com toda a vontade, o ímpeto de realizar essa missão, porque ele disse: Pai, se houver outro modo, aparta de mim este cálice, mas seja feita conforme a tua vontade. E ali, Jesus foi preso, foi açoitado, foi caluniado, levantaram falsas testemunhas. Ele sentiu não apenas a dor da alma, que ocasionou no suor com sangue, mas também a dor no corpo. Naquele momento ele ficou espiritualmente separado de Deus. Talvez esse foi o motivo de tanta angústia. Tudo isso por causa de você, por sua causa, por minha causa. Perdoar os pecados é uma missão
muito, muito mais difícil. Muito mais difícil do que simplesmente curar aquele paralítico. Sabe qual é o erro que nós cometemos? Nós cometemos o erro, o engano, de resolvermos o problema do pecado, do distanciamento, da morte espiritual, com nossas próprias forças, com nosso próprio ímpeto, ou com as nossas próprias boas ações. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos uma pintura, um retrato que mostra a sua realidade. A realidade de todos aqueles que ainda estão sem Jesus. E nós olhamos o retrato de um paralítico. É assim que você se encontra espiritualmente. Num leito, é assim que você se encontra espiritualmente. E tem um detalhe, sabe por quê que você tem a oportunidade de se aproximar de Cristo? Porque alguém se importou com você. Alguém tem se importado com você. Alguém está disposto a carregar você e levar você até Jesus. Era tão limitada a condição daquele homem que ele não conseguia por si mesmo chegar próximo a Jesus. É tão limitada as nossas condições espirituais que nós nos encontramos paralíticos espiritualmente. Longe de Cristo é assim que nós nos encontramos. Somente a graça de Deus, somente a misericórdia de Deus e mais nada. Nós nos encontramos paralisados, mas sabe de uma coisa? Hoje Jesus quer dizer para você, Ele quer afirmar a você: os teus pecados estão perdoados. Uma das grandes bênçãos de nós começarmos uma nova vida com Jesus é que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Os teus pecados estão perdoados. Mas só aconteceu isso com aquele paralítico depois da multidão ter sido superada. Primeiramente, voltando um pouquinho antes, depois de ter entendido a sua condição, ele estava paralítico espiritualmente, ele carecia de Deus. Aí sim, a multidão foi superada, a tradição foi superada, e abriu-se o coração, um coração se abriu para Deus. Nesse momento, Deus quer dizer as mesmas palavras para você. Os teus pecados estão perdoados. Não importa o que aconteceu, não importa o que ficou para trás, não importa a vida que levou. Você lembra aquele homem crucificado ao lado de Jesus? Enquanto um o injuriava, o outro disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Os pecados dele, naquele momento, foram perdoados. Jesus quer dizer a mesma coisa para você. Só tem um detalhe: você precisa querer. Não bastavam aqueles homens levarem o paralítico até Jesus. O paralítico precisava querer a cura de Jesus. Você pode ser curado nesse momento. Hoje pode ser o dia do grande milagre na sua vida.
o maior milagre de todos, não uma doença, a cura de uma doença, mas a cura que vai levar você para a eternidade. Porque um membro desse corpo pode até ser curado, mas esse corpo será destruído. Mas a cura do Espírito é para a eternidade. Basta você querer. Eu pergunto a você, nesse momento, com toda a sinceridade do seu coração, você reconhece que é um pecador, está separado de Deus? Você quer abrir o seu coração para fazer de Jesus o Senhor da sua vida? Você pergunta, e o que eu fiz? Uma nova vida. Eis que tudo se faz novo. É uma nova vida. As coisas velhas já passaram, e é uma nova vida que Ele quer dar a você. Ele promete que todos os seus pecados serão perdoados. E Ele promete a vida eterna para você. Mas você tem que querer. E é só você que pode tomar essa decisão. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Pai não pode decidir por filho. Filho não pode decidir por pai. É só você. Se você quer tomar essa decisão, então vamos juntos. Eu quero convidar, eu queria terminar, eu não sei se você pode baixar sua cabeça onde você está, mas se você puder baixar sua cabeça, baixe sua cabeça. Eu queria que você orasse comigo. Se você não puder baixar sua cabeça por alguma atividade que está realizando, mas em espírito, ore comigo. Eu quero que você faça uma profunda reflexão. Que hoje pode ser o grande dia da mudança da sua vida. Então, de cabeças baixas, você pode hoje abrir o seu coração e dizer sim para Jesus. Sim, eu quero começar uma nova vida. Vamos orar por essa decisão. Oremos então. Pai, o Senhor está vendo essa vida que está acompanhando esse momento, que se encontra espiritualmente numa maca. E o Senhor está dando a oportunidade da maior cura, que a maior cura de todas aconteça em nossas vidas. Os nossos pecados sejam perdoados. E para isso basta nós abrirmos os nossos corações para Ti, fazendo de Ti o Senhor de nossas vidas. Que o Senhor ajude a cada um desses. Que eles possam abrir os seus corações e fazer de Ti o único Senhor de suas vidas. É no nome de Cristo que nós pedimos. Amém. Amém. Só há uma forma dos seus pecados serem perdoados. É através de Jesus. É você abrindo o seu coração para Jesus Cristo. E nós gostaríamos muito, de todo o coração, de orar por você que fez essa decisão. Então nós pensamos numa forma. Aqui, no link desse vídeo do YouTube, está fixado no comentário um link. Acesse lá o link. Coloque apenas o seu nome e o seu contato para nós orarmos por você. Também, aqui na tela, você está vendo nesse momento um QR Code. Se você colocar o seu celular nesse QR Code, você vai poder acessar esse mesmo link e colocar bem rapidinho, só os seus dados, seu nome, seu contato, para nós orarmos por você. Se você preferir também, aqui está passando um contato telefônico, esse é o nosso contato de WhatsApp. Salva no seu celular, manda uma mensagem para a gente, diz assim: olha, eu abri meu coração e Jesus agora é o Senhor da minha vida. E uma nova vida, um novo momento
uma nova história vai começar para você. É uma grande oportunidade dos nossos pecados, dos seus pecados serem perdoados. Que Deus abençoe grandemente você. E nós queremos orar por você. Não esqueça de nos mandar o contato. Que Deus abençoe. Uma ótima semana a todos. E nós nos veremos nas nossas programações ao longo da semana. Que Deus nos abençoe.